Antes de começar, se em algum momento desse vídeo algo tocar em você, considere se inscrever, não por obrigação, mas porque talvez você esteja no meio de uma mudança silenciosa. E mudanças precisam de direção. Agora me diga, você já se perguntou há quanto tempo está se preparando para começar? Seja honesto consigo mesmo. Quantos cadernos preenchidos? Quantos vídeos assistidos até tarde da noite? Quantos planos traçados com aquela sensação reconfortante de que agora vai... E ainda assim, nada saiu do papel. O projeto continua intacto. A ideia continua bonita. O sonho continua organizado, mas parado, como um presente que você admira na estante, sem nunca rasgar o papel. E você chama isso de responsabilidade. Você diz que está amadurecendo a ideia, que está esperando o momento certo, que quer fazer direito, que não pode errar agora. Mas você já se perguntou se essa espera é mesmo prudência ou só medo bem vestido? Porque existe uma verdade desconfortável aqui. Aquela voz que manda você esperar não está sendo sábia. Ela está sendo protetora. E proteção demais vira prisão. O seu cérebro não foi projetado para te realizar. Ele foi projetado para te manter vivo. E viver, para ele, significa evitar risco. O filósofo estoico Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E quando você pensa em começar algo novo, o julgamento que surge quase sempre é o mesmo. E isso é perigoso. Perigoso não porque vai te matar, mas porque é incerto. E o cérebro odeia o incerto. A amígdala, aquela pequena estrutura responsável pelo medo, não sabe diferenciar um predador na selva de um e-mail difícil que você precisa enviar. Para ela, exposição social ainda soa como ameaça. Rejeição ainda soa como morte simbólica. Então seu corpo reage. O peito aperta. O estômago pesa. A mente começa a negociar. Talvez amanhã. Preciso estudar mais. Não estou pronto. Você chama isso de estratégia, mas no fundo é medo com argumento técnico. E quanto mais inteligente você é, pior fica, porque sua mente encontra justificativas sofisticadas para permanecer onde está. Ela chama hesitação de planejamento. Chama inação de maturidade. Chama adiamento de visão estratégica. Mas você já percebeu que os anos passam e a sensação de estar quase começando nunca muda. Mel Robbins colocou isso de forma brutalmente simples. Você nunca vai sentir vontade. Não vai existir um dia mágico em que você acorda iluminado, cheio de coragem, inabalável, com zero insegurança. Isso é uma fantasia confortável. E fantasias são perigosas porque mantêm você parado, acreditando que o momento ideal está logo ali. A verdade é outra. Existe uma janela minúscula entre o impulso e a desculpa. Cerca de 5 segundos. 5 segundos entre eu deveria fazer isso e deixa para depois. Se você não age nesse intervalo, a mente assume o controle. E quando ela assume, começa a contar histórias. Histórias convincentes. Histórias razoáveis. Histórias que fazem você se sentir prudente, enquanto seu sonho envelhece. Você não está travado por falta de capacidade. Está travado porque está esperando se sentir pronto. E prontidão é um mito. Confiança é construída em movimento, não antes dele. Você já se perguntou por que as primeiras vezes sempre são assustadoras? A primeira vez que você falou em público, a primeira vez que terminou algo que te fazia mal, a primeira vez que se expôs de verdade. O medo não foi embora antes da ação, ele foi atravessado. Coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. Os estoicos entendiam isso. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é exatamente isso que acontece quando você adia. Você sofre cenários hipotéticos, enquanto a realidade permanece intocada. E quanto mais você adia, mais confortável fica a jaula. Porque a zona de conforto não parece uma prisão. Ela parece maturidade. Parece estabilidade. Parece bom senso. Mas existe um detalhe sombrio aqui: o conforto prolongado enfraquece. Ele corrói lentamente sua autoconfiança. Ele transforma a possibilidade em arrependimento silencioso. Ele cria uma identidade baseada na hesitação. E identidade é perigosa. Porque depois de repetir o mesmo padrão por tempo suficiente, você começa a dizer, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas você não é assim. Você apenas treinou esse comportamento. Neurociência básica mostra que o cérebro reforça aquilo que repetimos. Cada vez que você escolhe não agir, fortalece o circuito da evasão. Cada vez que se move apesar do medo, fortalece o circuito da decisão. É aqui que a regra dos 5 segundos entra. Não como fórmula mágica, mas como interrupção.
Quando o impulso surgir, Minas contar 5, 4, 3, 2, 1 minus e mover o corpo antes que a narrativa comece, isso quebra o padrão. Não resolve tudo. Não elimina o medo. Mas cria movimento. E movimento gera evidência. E evidência gera identidade. Você começa a provar para si mesmo que consegue agir sem permissão emocional. E essa talvez seja a maior liberdade que alguém pode experimentar, porque a maioria das pessoas terceiriza o próprio futuro para os próprios sentimentos. Quando eu estiver mais confiante, quando eu estiver mais preparado, quando eu estiver mais inspirado. Mas sentimentos são instáveis, decisão é escolha. E mudança não acontece em 1 ano. Ela acontece em 5 segundos. 5 segundos repetidos o suficiente para mudar quem você acredita ser. Deixa eu te perguntar, qual é a única coisa que você sabe que precisa começar? Não o plano inteiro, não a revolução completa. Apenas o primeiro gesto. Abrir o documento. Enviar a mensagem. Levantar da cama sem negociar. Você não precisa transformar sua vida hoje. Precisa apenas interromper o padrão hoje. E talvez, só talvez, daqui a alguns meses você olhe para trás e perceba que tudo começou naquele micromomento em que decidiu agir antes do medo falar. Se esse vídeo despertou algo em você, inscreva-se no canal, não como espectador, mas como alguém que está no meio de uma reconstrução silenciosa. E me conta nos comentários, qual é o passo que você vem adiando? Não escreva para mim. Escreva para você. Porque, no fim, o que está em jogo não é produtividade, é identidade. E identidade se constrói em 5 segundos.